Quanto reinvestir na fase de fruição? Essa é uma pergunta muito recorrente de quem já se encontra nessa fase e a gente vai responder ela no vídeo de hoje. Então, qual o percentual reinvestir? Essa é uma pergunta bastante recorrente, né, que eu tenho recebido ela ao longo dos anos. E antes de tudo, antes de eu começar a responder essa pergunta, finanças e economia, elas não são uma ciência exata. Então, existem várias formas de você tentar resolver o mesmo problema. O que eu vou falar hoje, aqui, é a minha opinião. A resposta, né, a resposta que eu tenho para te dar depende da sua carteira de FIIs. Só que, né, eu não vou deixar você com essa resposta vaga, eu vou te dar um exemplo, eu vou te explicar os porquês, né, porque isso depende de cada tipo de carteira. Então, nos próximos slides eu vou falar um pouquinho, né, sobre os fundos de papel, sobre os fundos de tijolo, depois, né, com uma carteira, uma combinação entre esses dois tipos de fundos. Fundo imobiliário de papel. Então, existem basicamente dois tipos de fundo imobiliário de papel. O primeiro é o fundo indexado ao IPCA, né? E nesse tipo de fundo você reinveste a parte da inflação. O segundo é o fundo indexado ao CDI. E também, né, no CDI você também reinveste a parte da inflação. Então, digamos que a gente tem aqui um título IPCA mais 6, e a inflação foi 4 no ano. A projeção da inflação é de 4 no ano. Então, 6 mais 4 deu 10. Você vai pegar esses 4 que são a inflação e você vai reinvestir. Então, o reinvestimento vai dar em torno de 40%. Você pega um outro título, né, IPCA mais 5, a taxa diminuiu e tal, e a inflação está alta, está 5 também. Então, você tem 5, né, do IPCA, mais a taxa de 5 deu 10. Então, você reinveste pelo menos, né, uns 50%, que é a parte da inflação nesse título. Então, de forma conservadora, nos fundos de papel, a gente reinveste a metade da renda. Já no fundo imobiliário de tijolo, né, você admite que a inflação fica no tijolo. Como assim? O preço da obra, né, para você construir uma edificação, ele é reajustado pelo INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. Então, ele tem um componente de inflação. E os contratos, né, de imóveis, né, o aluguel, ele também é reajustado por algum índice de inflação, seja IPCA ou seja IGPM. Então, você tem inflação nas duas pontas, tanto para construir quanto para alugar. Não há garantia, né, que ele reponha a inflação, os ciclos mudam muito e interferem nessa dinâmica. Então, no longo prazo, a gente vê que sim, os imóveis eles meio que se reajustam ali pela inflação. No curto prazo, isso não é uma verdade. Vai depender de um monte de ciclos, se tem mais prédio vago ou se tem mais gente procurando o aluguel, né, como é que está o ciclo imobiliário, tem um monte de variáveis que você deve levar em conta. Então, de forma conservadora, a gente deve reinvestir 20% dos rendimentos dos fundos imobiliários de tijolo. Ou seja, né, quando você tem um caso de vacância ou uma crise, como aconteceu agora com a pandemia de Covid, que afetou a parte de shopping centers, também de lajes corporativas. Então, para você evitar esse tipo de coisa, você reinveste uma parte do fundo imobiliário de tijolo, algo em torno ali de 20%. E agora vamos para um exemplo, né, em que você tem uma carteira de fundo imobiliário em que a metade dela é tijolo e a metade dela é papel. Quando você reinveste 50% da renda do papel, né, e 20% do tijolo, então você fazendo uma taxa ponderada entre elas, entre 50% do papel e 20% do tijolo, sendo metade de carteira de cada um, você vai ter uma média ponderada de reinvestimento de 35% dos rendimentos que você receber, algo em torno ali de um terço. Então, uma carteira bem diversificada, você reinveste em torno ali de um terço dos rendimentos que você receber e gasta 2 terços, tá? Então, essa é uma sugestão de reinvestimento, e tem já uma margem de segurança. Vai variar, lógico, de pessoa para pessoa, né, a expectativa que você tem com relação a isso, mas é um bom percentual. O ideal, né, quando você resolve se aposentar, né, para viver de renda, que os seus rendimentos dos fundos imobiliários eles sejam de 200% dos seus gastos mensais. Por quê? Porque você pode ter um aumento, né, num mês ou outro, pode acontecer alguma coisa com o fundo imobiliário ou outro. Então, quando você tem uma sobra, né, uma sobra boa com relação aos seus rendimentos, isso vai te ajudar. Então, por exemplo, você gasta 2.000 por mês a sua conta. Então, você tem uma renda de 4.000 por mês com fundo imobiliário, ok, você já pode se aposentar com o fundo imobiliário. Imprevistos acontecem, tanto na vida quanto nos fundos imobiliários. Então, você tem que se prevenir
com relação, né, a esse problema, né, de você... pode acontecer alguma coisa com o fundo imobiliário, uma legislação, por exemplo, hoje é isento, pode vir a ter uma tributação e vai diminuir 15% da sua renda. Então, vários problemas que você não sabe que podem acontecer para o futuro e que podem acontecer, você previne ele com você tendo uma renda, né, mais alta do que aquela que você precisa, não pode se aposentar certinho, né, então a gente sugere o dobro, e também, depois que você se aposentar, reinvestindo 1/3, mais ou menos, quando você tem uma carteira mais ou menos equilibrada. Se você tem mais papel, você tem que reinvestir mais. Se você tem mais tijolo, reinvestir um pouco menos, né, então vai variar aí, né, entre esses percentuais que a gente viu hoje. Tá? Se você quer saber mais, se você quer aprender mais sobre fundo imobiliário, eu tenho aqui relatório, né, semanal sobre fundo imobiliário, sobre FIP e FINFRA, os links estão aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né, se inscreve no canal, deixa um comentário, né, você já vive de renda? O que você acha? Está gostando? Está conseguindo passar direitinho? Deixa a sua experiência para a gente discutir, tá bom? Isso eu quero para o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.